Que bom. Abre comigo Romanos capítulo 15, por favor. Pastor Marcelo estava ministrando domingo passado, falando sobre esse ano ser um ano de portas abertas. Quando vocês recebem essa palavra? E já há um tempo, quando ele já tinha anunciado que ele ia pregar sobre isso, algo nasceu no meu coração. E pastor da academia ouve Deus falando em série. Aleluia. Então é sempre de contínuo, né, pastor Wesley? É sempre em série. Então brotou algo no meu coração, que Deus falou comigo, dizendo que esse é um ano de esperança. Virei para o teu irmão e falei assim, esse é um ano de esperança. Esse é um ano de esperança. Se Deus está abrindo porta, quando Deus abre porta, gente, abre um portão de esperança para mim e para você. Pastor Hélio tem falado, e começou no dia da virada, que esse é um ano de sustento sem precedente. É algo inimaginável. Muito mais daquilo que você sonhou, muito mais daquilo que você espera. Deus está pronto para fazer muito mais. Na realidade, 2016, ouça isso, 2016, Ele estava te preparando para você receber o que Ele tinha para te dar em 2017. Então é ano de esperança para mim e para você. É ano de nós colhermos aquilo que nós plantamos em 2016. E há algo muito especial aqui em Romanos capítulo 15. Abre aí comigo Romanos capítulo 15, verso 13. E eu quero falar sobre isso. O nosso Deus é um Deus de esperança. É um Deus que faz coisas novas todas as manhãs. Toda manhã você acorda, você já tem que acordar com a esperança batendo na sua porta, porque é coisa nova que Ele vai fazer. E ainda que a crise venha, ainda que o tempo de tempestade venha, ainda que eu possa chorar por uma noite, logo no dia seguinte, logo no tempo seguinte, na jornada seguinte, a Bíblia diz que eu enxugo as minhas lágrimas, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. A alegria vem pela manhã. Romanos capítulo 15, verso 13 diz, e o Deus da esperança, diga, é o meu Deus. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É interessante essa frase aqui que diz, o Deus da esperança. Literalmente, essa frase significa o Deus que produz e incentiva a esperança. Ele não é só um Deus que diz que você pode ter esperança. Ele não é somente o Deus da esperança. Ele é o Deus que produz a esperança. Ele é o Deus que te incentiva a continuar olhando para frente. Eleva os meus olhos para o monte. E eu fico me perguntando de onde me vem o socorro. E logo surge algo no meu coração. O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos, aquele que criou os céus e a terra. O meu socorro vem dele. É um tempo de esperança. Levanta os teus olhos. Pastor Hélio tem falado que esse é um ano de movimentação do Espírito, gente. Prepara o teu ouvido para ouvir aquilo que o Espírito Santo vai liberar sobre a sua vida. A direção do Espírito Santo para a sua vida. E sempre que Ele te dá uma direção, aí vem embutido nela esperança. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quanto de esperança que não está nesse verso. Ele começa, Ele é o nosso meio, Ele nos incentiva, Ele nos pega pela mão, Ele nos leva adiante e Ele completa a própria obra que Ele começou. Aquilo que Ele começa na sua vida, e a gente vai ver isso um pouquinho, aquilo que Ele começa na sua vida, Ele mesmo termina, e a glória é toda dEle. Não fica nada com a gente, a glória é toda dEle. E a gente experimenta, gente, nesses tempos, você sabe disso, tempos de crise no mundo, tempos de tempestade nesse mundo, mas você tem ouvido a palavra de Deus saindo daqui dessa plataforma dizendo que nós não vamos experimentar crise, porque o nosso Deus não é um Deus de crise. É interessante se você pegar a primeira epístola de Pedro lá capítulo 1, você vai ver que Pedro está escrevendo para um povo que está passando por necessidade, por provações. Se você pegar aquela primeira epístola de Pedro, você vai ver ela toda. A carta de Pedro é escrita para um povo que estava sendo perseguido.
Se você pegar aquela carta, você vai ver que Pedro está escrevendo aos cristãos da Ásia Menor, e eles estavam sendo perseguidos. No capítulo 2, ele fala para os servos serem submissos, até mesmo se os senhores forem perversos. Tempos de crise. No capítulo 3, ele fala de mulheres que estavam sendo perturbadas por maridos descrentes. Tempos de tempestade. No capítulo 4, ele fala sobre difamação, ridicularização, injúria. Quantos aí já experimentaram isso por amor a Cristo? Ridicularização. E era isso que aquele povo estava experimentando. Mas ele diz que eles estavam sendo sustentados pelo poder do Espírito Santo. Havia uma esperança. Havia uma esperança. Essa esperança era o poder do Espírito Santo. Sabe por quê, gente? Porque o que o inferno quer, comigo e com você, é parar a nossa esperança. É parar a gente olhar para frente e ver que Deus tem um bom futuro para mim e para você. Que Deus não é Deus de mal. Eu sei que planos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Se eu perguntar para você aqui, eu tenho esse entendimento que 100% da gente, ninguém vai querer nada mal. Você vai querer alguma coisa ruim em 2017? Levanta sua mão aí, corajoso. Ninguém. Aleluia, leva uma mãozinha ali, aleluia, com a sua cabeça, aleluia. Porque nós esperamos coisas boas para nós mesmos. Imagina um Deus que te ama, que te valoriza, que tem planos para você. Ele tem planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam, para que o fim que nós esperamos seja ligado ao fim que Ele espera da gente, que seja um fim proveitoso. E é isso que Deus está iniciando na nossa vida. Ele está nos ajudando a olhar para frente e ver que existe um fim proveitoso para a nossa vida. O inferno quer roubar essa esperança. O inferno quer roubar a gente e com frases como não há mais saída para a minha vida. Com frases como eu fiz isso comigo mesmo e por isso eu tenho que viver nessa prisão. É o tal do karma. Alguém já falou para você, karma, irmão. Show, pastor Teixeira, aleluia. O inferno quer roubar a gente com frases, Deus não me ouve e por isso nada muda na minha vida. O inferno quer roubar a esperança com frases, eu sou mesmo para-raio de problema. O inferno quer roubar a gente da esperança com frases tipo, a minha vida vai de mal a pior, sempre foi assim, por que vai mudar? Vai mudar porque o Deus da esperança entrou em cena. O Deus da esperança vos encha de todo gozo, de toda paz no vosso crer, para que sejais ricos de toda a esperança no poder do Espírito Santo. E se tem algo que nós temos por direito, é esperança. Se tem algo que você e eu, como filhos de Deus, temos por direito, é gozarmos de esperança. Em um mundo sem esperança, a pastora estava profetizando aqui, nós somos como luzeiros. Você é como luzeiro, como um farol em meio a densas trevas, ajudando outros a encontrarem o caminho. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 4, por favor. Você é um luzeiro, essa luz que está dentro de você. Quando você anda pela fé, você libera a luz do Evangelho que está dentro de você. E o Evangelho são boas novas. É um Evangelho de esperança. É um Evangelho de vida, de mudança, de transformação. De transformação não somente de mentalidade, mas de transformação de um destino. Nós estávamos fadados ao inferno, à derrota. E hoje nós estamos indo para um lugar superior, um lugar melhor. Nós hoje habitamos em lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus, as boas novas do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Deus da esperança nasceu em você. A luz da esperança nasceu dentro de você. E nós precisamos agora deixar isso brilhar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 1 até o verso 15, diz, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha como é que a esperança fala. Pelo contrário,
Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas, aleluia, está falando comigo e contigo, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, da onde é que vai brotar isso? De dentro de mim e de você. O mundo não sabe de onde esperar a esperança. Troca ministro, entra ministro, troca governo, entra governo, sai governo, e continua a mesma coisa, sabe por quê? A esperança não está na forma de governo. Nesse mundo só existe uma forma de governo que resolve, que soluciona. Essa forma de governo se chama Reino de Deus, e nesse reino existe um Senhor. E esse Senhor, Ele está estabelecido para sempre. Ele é de eternidade em eternidade. Ele tem a resposta para mim, Ele tem a resposta para você, Ele tem a solução do seu problema, Ele tem a cura da sua enfermidade, Ele tem o milagre que você está esperando. E isso Ele está esperando só que você dê um passo de fé. Por isso que Hebreus vai dizer, gente, se aproxima. Fala para o seu irmão, se aproxima. É responsabilidade minha e sua. Ele já abriu o véu já foi rasgado, gente. Ele agora está falando, se aproxima, vem para perto. E ainda coloca em nós o próprio Deus, o Espírito Santo, para nos ajudar a nos aproximarmos da maneira correta. Verso 7, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, olha só como é que diz a esperança. Em tudo somos atribulados, porém, diga porém. A esperança sempre traz um porém, aleluia. Porém, não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Então, gente, pega essa frase, por favor. Nós podemos ser ricos de esperança em um mundo sem esperança. Sabe por quê? Porque nós nascemos de Deus, o Deus da esperança. Ele é o nosso Pai. Aliás, a palavra pai, em grego, pater, tem o sentido aquele que cria, aquele que dá origem. Eu sempre uso esse exemplo, se você vai pegar e nós consideramos isso, né? Quem é o pai da aviação? Pedro Álvares Cabral, aleluia, bom, Oswaldo Dumont de Andrade, aleluia, Santos Dumont, não foram os irmãos Wright. I'm so sorry for you that are listening to me right now. No brother Wright, não. Santos Dumont. Quem que inventou o relógio? Santos Dumont, o pai. Então, gente, Ele é o nosso Pai. Ele nos dá definição, Ele nos dá identidade, Ele nos dá satisfação. Se nós nascemos de Deus, nós podemos ser ricos de esperança em um mundo sem esperança. Você pode dizer isso comigo? Eu posso ser rico em esperança em um mundo sem esperança. Veja, quando a gente se lança nesse relacionamento com Deus, quando a gente busca na palavra, a gente consegue ver e perceber que a esperança é algo muito poderoso. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, anote aí, diz que a esperança é o recheio do sanduíche da fé e do amor. Já pegou aquele traquinas? Você tira as duas partes, só come o meio, é esperança. Você agora vai sempre se lembrar.
Estou botando para dentro só a esperança. Aleluia. Não seja desequilibrado. É fé, é esperança e é amor. Em Hebreus capítulo 6, verso 13 até o verso 20, diz que a esperança é a âncora da nossa alma. E eu sempre digo, enquanto a fé nos faz nos movermos para frente, a esperança nos finca. A esperança é a âncora. Quando você pensa num navio durante a tempestade, o que o capitão faz? Lança a âncora. Em tempos de tempestade na sua vida, lance a âncora. Em tempos de crise na sua vida, lance a âncora. Em tempos onde as pessoas têm dúvida de como vai ser, lance a âncora. Não se mova, não se permita ser movido por qualquer vento. Lance a âncora. Que âncora é essa? Hebreus capítulo 6 vai dizer que a âncora é a esperança. Deus é um Deus de esperança. Olha só, em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, abra lá comigo em 1 Pedro, por favor. A gente começou falando de 1 Pedro, das dificuldades. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 9 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para quê? Para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para o quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós recebemos essa viva esperança quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a verdadeira vida, a vida Zoe de Deus, a vida que não é física, a vida que é sobrenatural, uma vida de qualidade. E com essa vida, Ele nos deu esperança. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e nós ressuscitamos com Ele, nós estávamos sendo ressuscitados para a vida. E com essa vida vem esperança. Olha, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Ele está falando da salvação futura, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nós temos uma esperança, nós temos uma herança. E Pedro está falando aqui de uma herança futura. Ou seja, nós estamos olhando para o meio da crise e nós estamos olhando para frente e nós estamos vendo que Ele está guardando uma herança para nós, a salvação das nossas almas. Ele está trabalhando em nós para que nós cheguemos até o final. Olha só que interessante, rapidinho eu leio para você, na nova tradução na linguagem de hoje, Efésios capítulo 1, verso 18. Agora Paulo falando, olha só como é que ele fala: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E quando Ele ressuscitou, a esperança ressuscitou para esse mundo. E quando nós agimos na força do poder do Espírito Santo, na força da vida ressurreta, o que esse mundo vê em mim e em você, sabe o que é? Esperança. Quando você olha para o tabernáculo de Moisés e você vê aquele menorá não é só símbolo da iluminação do Espírito Santo. Se você for pegar cada detalhe, você vai ver que aquele menorá era símbolo da vida ressurreta. E é a vida ressurreta no poder do Espírito Santo que brilha a luz do Evangelho, a luz
da esperança. Dentro daquele compartimento onde somente os sacerdotes entravam, sabe o que tinha ali? Esperança. Quando eles olhavam para o menorá, esperança. Uma vida ressuscitada. Quando você se olhar no espelho, você tem que ver dentro de você esperança. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e de toda paz. Para que vocês sejam ricos de toda a esperança no poder do Espírito Santo. Volte comigo a 1 Pedro, capítulo 1. Veja, lembre-se que eles estavam passando por tempos de crise. E Pedro está falando, gente, ele regenerou vocês para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível sem mácula, verso 4, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele está falando aqui sobre a volta de Jesus, gente. Jesus está voltando. Dá uma catucada no teu irmão, acorda o teu irmão aí e fala, Jesus está voltando, gente. Há uma esperança para mim e para você. A esperança que esses homens procuraram no Velho Testamento, nós estamos a ponto de experimentar isso. Jesus está voltando, gente. É a esperança da salvação das nossas almas. Aleluia. Nisso, olha só o que diz verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em quê? Em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu penso mais uma vez naquele barco durante a tempestade e você declarando, não, pode estar tudo ruim lá para fora, mas para a minha vida não tem crise, eu permaneço na esperança, porque aquele que começou a boa obra em mim, você está confessando, é falar a esperança, você está firmando a sua âncora, firmando a sua esperança. Sabe o que acontece no final? Porque aquele que fez a promessa é fiel e ele cumpre, isso redunda em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não só na sua segunda vinda, mas Jesus Cristo sendo revelado através de mim e de você. Todos os dias. A esperança revela o autor da esperança. Quando você fala a esperança, isso revela o autor da esperança. Jesus Cristo, o autor da esperança. Olha só o que diz Romanos capítulo 15, verso 13, aqui na tela comigo, por favor. Na Bíblia, a mensagem diz que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha da energia vivificante do Espírito Santo e transborde de esperança. A esperança não é só para você, gente. O verdadeiro evangelho, ele não é só para você. O verdadeiro evangelho é através de você. É ele nos transformando para que nós possamos alcançar outras pessoas. Esperança não é só para você. Você vai ser transformado, você vai ser impactado para que você seja uma bênção. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é só para mim, é para mim, porque Deus cuida de mim, eu sei disso, mas eu não fico olhando para o meu próprio umbigo. É através de mim. E é isso que nós precisamos desejar nesses últimos tempos, com que a luz do evangelho brilhe através de mim e de você, para que as pessoas conheçam que existe um Deus de esperança, que existe sim esperança. A palavra rico, como nós vimos em Romanos capítulo 15, verso 3, é a palavra perisseu em grego e significa superabundar. Se Deus está falando que Ele espera com que você seja rico, Ele está falando que Ele espera com que você superabunde em quantidade, em qualidade, ser em excesso, ser demasiado, exceder, ser o melhor, suficiente e disponível para ceder. É isso que Deus está fazendo com a gente nos últimos tempos. Ser suficiente e disponível para ceder. Você sabe que as pessoas vão procurar em você o que elas não encontram no mundo. Esse mundo parece um deserto, gente. Não tem nada de bom. Mas aonde Isaac cavava, surgia água. Eu estou falando de pessoas que seguem a inspiração do Espírito Santo.
E as pessoas vão até você, porque elas vão encontrar água fresca do Espírito. Água fresca. O que é isso? Eu vou me adiantar. Sabe o que é isso? Sabe o que é esse rio? É a própria presença de Deus. E a presença de Deus é cheia de esperança, gente. A presença de Deus é cheia de gozo, cheia de paz, cheia de alegria. Ele é a nossa satisfação, gente. Por que nós falamos com Deus? Por que nós oramos? Porque nós vemos que nós podemos obter com Ele esperança. Por que nós fazemos pedidos a Ele? Porque há esperança quando nós falamos de um Deus de esperança. Por isso que Ele fala, façam petições, peçam para mim. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de esperança. Você sempre vai encontrar esperança em Deus. Ainda que Ele tenha que te alertar, ainda que Ele tenha que te corrigir, a correção de Deus sempre vem com esperança. A correção de Deus sempre vem com uma saída. A correção de Deus, a disciplina de Deus, o treinamento de Deus sempre vem com uma medida onde, olha, você está fazendo errado aqui, você pode fazer correto. Qual é a via que liga um ao outro? Arrependimento. Se você se arrepender, se você se humilhar, se você se prostrar diante de Deus, olha a esperança. É só uma ação, Ele só espera uma ação sua. Ele te dá toda a esperança. Ele espera com que você haja baseado nessa esperança. Deus é o Deus de toda esperança, gente. É nisso que nós nos firmamos. Então, gente, qual é o significado bíblico da esperança? Olha só o que o mundo apresenta para a gente. O mundo apresenta que esperança é um desejo por algo bom no futuro. Não tem nada de errado com isso. O mundo apresenta que a esperança é um desejo por algo bom no futuro. Se você pegar uma criança e perguntar para ela, o que você está esperando? Eu espero que o papai chegue cedo hoje. Hã? Quantos aí trabalham? Aleluia. E você espera que no dia 30, 31, você espera receber aquele contra-choque, aleluia. Você espera. Esperança é um desejo por algo bom no futuro. Pastor, estou esperando uma enfermidade daqui, a chikungunya, Jesus. Isso não é esperança, gente. Isso é maldição. Maldição. Esperança é o desejo por algo bom no futuro. É assim que o mundo nos apresenta. Número 2, esperança é a base ou razão para pensarmos que o nosso desejo se concretizará. Vou te dizer como é que é. Final, Vasco e Flamengo. Aleluia. 0-0. O atacante, eu vou botar no Flamengo, porque eu pego muito no pé do meu irmão. Então vou botar, desculpa, Dico. O atacante do Flamengo está indo, está chegando. 45, quem fizer o gol leva. Está chegando perto da área, o que você faz? Você já fica levantado, Jesus. É aquela esperança que vai surgindo. Por a esperança levantar dentro de você, você mesmo se coloca de pé. Você já vai naquela, vai. Na trave. Porque você acha que por se levantar e por gritar e por vai, desgraçado, vai. Você acha que isso vai te dar alguma coisa, algum ponto com Deus? E tem gente que chega a dobrar o joelho. Se fosse o Botafogo, eu não precisava disso. Aleluia. Graças a Deus. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Não quero humilhar os irmãos. Aleluia. Mas isso não é esperança bíblica. Esperança bíblica não é um desejo. Será que vai acontecer? Será que a cura vai acontecer? Por favor, Senhor, será que vai acontecer? Eu espero que aconteça. Não é isso que é esperança bíblica. A esperança bíblica, gente, não é somente um pensamento positivo. Porque esse pensamento que o mundo traz é sempre incerto. Por mais que você deseje, você não pode garantir nada. Quem está comigo? Por mais que você deseje receber o seu salário no dia 29, você não pode garantir nada. Por mais que você, usando esse exemplo de futebol, por mais que você deseje que naquele último momento o seu time faça um gol, você mesmo não pode garantir nada, porque a fé e a esperança trabalham juntas. Olha só que interessante, a esperança, no grego elpis, é uma expectativa e uma confiança. Vem de elpo, que significa antecipar com prazer. Mas olha só que interessante, a esperança
é a expectativa da certeza de algo bom no futuro. A Bíblia amplificada, ela traz um dos versos dela, eu não me lembro qual é, eu estava lendo hoje. E ele diz que a esperança é a divina garantia de algo bom no futuro. Eu me lembro daquela canção. Reunidos aqui, algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, para louvar ao Senhor, pararatimbum. Por que nós nos reunimos? Nós nos reunimos porque nós sabemos que Deus tem algo bom para a gente. Por que você ora? Porque você sabe que Deus tem algo bom para você. Na realidade, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus fala, eu não vou te mostrar a minha glória, eu vou te mostrar a minha bondade. É a palavra bondade, tov, no hebraico é o melhor de Deus. Eu vou te mostrar o meu melhor. Deus tem algo bom para você, mas é algo que é baseado na certeza. É algo que é baseado em quem Ele é. Então nós podemos dizer que a esperança, a esperança, veja bem, é a fé conjugada no futuro. E a fé é a esperança conjugada no presente. Não dá para desatrelar os dois. Ou seja, a expectativa, a esperança é a expectativa da certeza que nos faz agir nessa certeza do que se espera. E essa certeza, gente, a certeza daquilo que Deus diz, daquilo que Deus é fértil, é frutífero, é produtivo, é poderoso e é capaz de produzir mudanças. A esperança, que é a divina garantia, essa é capaz de produzir mudanças. Eu estou esperando algo que Deus está fazendo. Eu estou esperando algo que Deus me disse que Ele vai fazer. Hebreus capítulo 11 diz que Abraão creu em Deus. A esperança dele estava no caráter de Deus. Olha só o que diz Romanos capítulo 4, verso 18. Diz que mesmo quando não havia nenhuma razão para a esperança, a tradução Palavra Viva diz que ele não via nada no natural, meu adendo. Abraão continuou esperando, crendo. Olha a âncora. Olha a âncora. Duas coisas você vai lembrar daqui, do traquinas e da âncora. Aleluia. Mesmo quando não havia nenhuma razão para a esperança, Abraão continuou crendo, esperando, crendo. Qual é a essência então da nossa esperança, gente? A esperança então é uma expectativa da certeza de algo bom no futuro, é a divina garantia daquilo que Ele disse para você por causa da sua própria pessoa. Por causa dele mesmo. A essência da esperança, anote isso aí, a essência da esperança está no caráter de Deus. A essência da esperança está no caráter de Deus. Timóteo diz que nós temos que ter uma palavra pronta para dar para as pessoas nos perguntarem a razão da nossa fé. E eu digo para você que nós temos esperança. Nós somos o que nós somos por causa da obra dele. Eu vou falar isso mais para frente. Por causa dele, porque ele nos amou, por causa da graça dele, por causa da glória dele, por causa do evangelho dele. Tudo por causa dele. É isso que nos dá esperança para continuar, gente. Olha só, Romanos capítulo 15, verso 13, como nós lemos. E o Deus da esperança vos encha no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo. Acompanhe aqui comigo na tela. Eu quero mostrar isso para você em alguns versos que falam sobre essa atitude de esperar em Deus. Abraão creu, Romanos capítulo 4, verso 18, na Bíblia a mensagem, Abraão creu decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. 21, então abra comigo, porque não está na tela. Romanos capítulo 4. Chove chuva. Eu tenho uma esperança que vai parar de chover quando acabar o culto. Aleluia, pastor, aleluia. Acabei de ensinar para você, calma.
Diga aí para o teu irmão assim, é o retorno do Jedi, vai. Fala aí para ele, aleluia. Pastor Rafa está de volta, aleluia. Romanos capítulo 4, verso 18 até o verso 21, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, aleluia, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, ele não negava o natural. Pastor, vocês da fé negam, a gente não nega o natural, a gente vive no sobrenatural, é diferente. O natural, ele foi criado pelo sobrenatural. Então a nossa vida é dirigida pelo sobrenatural. Alguém diga isso comigo, a minha vida é dirigida pelo sobrenatural. O natural tem que dobrar os joelhos diante do sobrenatural. O natural tem que se render ao sobrenatural. Por isso você pode comandar ao teu corpo que obedeça aos poderes sobrenatural do Evangelho, para que essa enfermidade saia do teu corpo, porque o natural tem que se render ao sobrenatural. Era isso que Abraão estava fazendo aqui, gente. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, daquele mato não saía, cachorro, não duvidou, por incredulidade, não duvidou da promessa de Deus, do caráter de Deus, porque Deus e a sua palavra são um. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, apontando para Deus. Dando glória a Deus. Isso não quer dizer que ele estava saindo pela rua dando glória. Glória, 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 glória. Não, dar glória a Deus é apontar para Ele. É dizer que a reputação é dele, a fama é dele. É Ele que está sentado no trono. É Ele que governa a minha vida. É Ele que dirige os meus passos. A palavra dele é lâmpada para os meus pés. Não é o meu pensamento, não é aquilo que eu acho. É aquilo que Ele tem para dizer. Essa é a base, a essência da esperança. Verso 21. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quem é que a garante a promessa? Quem é que garante a esperança? Aquele que fez a promessa. Você não precisa trabalhar muito, gente. A gente canta aquela música, né? A gente não canta mais, você conhece. É teu, somente teu todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Você pode cantar mais uma vez? É teu, somente teu todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Esse é o teu trabalho. Esse é o meu trabalho. Descansar em Deus. Outro verso. 1 Timóteo capítulo 6, 17. Ainda está chovendo, você não vai embora tão cedo. Aleluia. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança no quê? Na instabilidade da riqueza. Mas o quê? Em Deus. 2 Crônicas 20 diz: crede no Senhor vosso Deus e o quê? Estareis seguros. A nossa segurança está em Deus. Ei, se Deus colocou você naquele trabalho, só Deus pode te tirar de lá. Não, gente, finca a tua âncora. Pastor, estão falando que vão demitir em massa. Espera aí, quem foi que te colocou lá dentro? Fala, papai. Quem foi que te colocou lá dentro? Se foi Deus, descansa. Descansa. Fala para o teu irmão, descansa. Mas coloca a tua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para que você tenha satisfação também. Outro verso, Salmo 27, 14, na Bíblia Amplificada diz: espera e mantenha a esperança e a expectativa no Senhor.
Seja bravo e corajoso e permita que o seu coração seja forte e paciente. Sim, espera e mantenha a esperança e a expectativa no Senhor. Outro verso, Salmos 146, verso 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Diga, Ele é o meu Deus, Ele é o meu auxílio. Diga, Ele é a minha esperança. Para terminar, Jeremias, capítulo 17, eu vou colocar na tela. Jeremias 17, então, nos dá um alerta. Nós vimos aqui que a essência é o Senhor, é o caráter do Senhor. Mas Jeremias nos dá um alerta na Bíblia Viva. Jeremias 17, a partir do verso 5, diz assim: o Senhor diz: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. E é interessante que no verso 18, ele fala como é que o povo estava afastado do Senhor. Olha só, no capítulo 18, verso 12, na Bíblia Viva diz: mas eles responderam: não perca seu tempo pedindo para mudarmos a nossa maneira de viver. Na Almeida Revista Atualizada diz assim: não perca seu tempo, porque não há esperança. Olha só, você se afasta do Senhor, o que você perde? Esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Veja, não queremos viver sob as ordens de Deus. Preferimos continuar desobedecendo e fazendo o que o nosso próprio coração deseja. Eu volto aqui, olha só. Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. A sua esperança não está no seu emprego. Não é o seu emprego que te mantém. Não é o seu salário que é o seu sustento. Não é. Eu acho que você já tem fundamento suficiente para entender que não é o seu salário, não é o quanto você ganha que determina o quão próspero você é. Porque a nossa confiança e a nossa esperança está nele. Ele é a nossa certeza. Ele é a nossa segurança. Olha só, a continuação diz: ele será sempre esse homem que decide não andar com Deus, que decide não pegar a sua esperança de Deus. Ele será sempre como uma pequena árvore, seca no meio do deserto. Sabe o que isso me fala? Insignificância. E Deus não te chamou para ser insignificante. Deus te chamou para significância. Escuta, você que está na internet, Deus te chamou para significância. Ele será sempre como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o sertão de Judá, seco e salgado. Uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa sempre muito longe dele. Mas olha a continuação. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Ele é como árvore plantada à beira de um rio, e as suas raízes entram profundamente na terra em direção à água. Por isso, ele não se incomoda com o calor, e as suas folhas continuam verdes. Mesmo em tempos de seca, ele não deixa de produzir belos frutos. É isso que Deus tem para mim e para você. Eu quero terminar com uma frase de David Wilkerson, com base em Jeremias. Olha só o que ele escreve, gente. Ele está falando desse homem que aprendeu a tirar a sua fonte desse rio de água viva. E David Wilkerson faz essa comparação desse rio de água viva com a própria presença de Deus que está dentro de nós. A Bíblia diz que esse rio está dentro de mim e de você. Ele é essa fonte dentro de nós. E olha só o que David Wilkerson fala. Esse homem, essas pessoas, eles aprenderam o segredo de ter suas raízes no rio de Deus.
Se você estiver enraizado no rio, entenda bem, você não precisa de ficar procurando avivamento, porque você já tem o rio de Deus dentro de você. Ele diz, você não precisa de chuvas de bênção, fica correndo atrás de bênção. Você não precisa de um derramar especial. Você não precisa de uma enchente repentina de vitória. Porque nós andamos, aquela pessoa que anda com Deus é sempre conduzido em triunfo. Então não preciso ficar correndo atrás da vitória. Olha só o que ele diz. E pelo simples fato de aproveitar do fluir constante das águas vivas, você não passa constantemente do poço seco para a bênção, depois para o poço seco, depois para a bênção, de baixos para lugares altos, depois para lugar. Está falando de inconstância. Do avivamento para o esfriamento. A fome espiritual não te toca. O calor escaldante da apostasia não te perturba. Você está tirando água do rio da vida de Deus. O nosso Deus é um Deus de esperança. Ele é a nossa esperança. Sem Ele nós não temos esperança. No momento que nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, essa esperança vai crescendo dentro de nós. Ao longo dessa série eu vou continuar no domingo de noite, nos cultos de terça-feira nesse mês de janeiro, e nós vamos continuar falando sobre isso. Qual é a essência da nossa esperança? Nós vamos falar sobre o amor de Deus, nós vamos falar sobre graça, nós vamos falar sobre o Evangelho, nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus, nós vamos falar sobre o corpo glorificado, nós vamos falar sobre a justiça de Deus, porque Deus é um Deus de esperança. Você pode ficar de pé comigo, por favor?